de mim, depende do presidente e depende também do meu mercado, né? Mas eu digo a você o seguinte, caminhando para o final, tem sido um projeto apaixonante, né? Eu tenho vivido aqui uma realidade que eu achei que eu não fosse viver. Ou seja, uma vez convidado, existe a possibilidade de permanecer. Depende muito das condições da minha empresa, dos meus outros negócios, né? Eu não posso negociar hoje remuneração, porque eu acho que eles ganham muito bem no Fluminense. Não ganham o que eles dizem. Ganham menos do que eles dizem. Mas eu digo a você sinceramente, eu acho que ganho muito bem pelo que eu faço, sou muito bem remunerado, o Fluminense não me deve rigorosamente nada. Hoje, para ficar, eu jamais negociaria isso, porque eu acho que a minha remuneração é excelente, dentro do que eu conheço. Acho que o mercado remunera muito acima do que precisa pessoas que fazem a minha função. Então hoje é muito mais um projeto apaixonante, né? E o apelo que eu faço, aproveitando o teu canal e tal, é que o Peter precisa muito da ajuda dos tricolores, né? Embora não pareça, a vida de um presidente do Fluminense é uma vida muito solitária. Ela é muito solitária, porque ele é muito cobrado. Quando o resultado em campo é ótimo, não é ele que recebe os aplausos, né? Quer dizer, quem é aplaudido quando sai de campo, e é natural que seja assim, é o jogador, é o técnico, etc. Quando o resultado é ruim, cobra-se dele muita coisa. Uma coisa que eu aprendi a ver muito aqui com o Peter às vezes a gente comemora, nós tivemos um campeonato brasileiro, foi um negócio fantástico, campeão estadual, campeão brasileiro em seguida, foi um negócio, mesmo ano, foi um negócio histórico. O Peter comemorou menos de 24 horas, porque 24 horas depois a gente já estava com o problema da penhora em cima da mesa, estava com o problema da folha salarial para pagar, tinha negociações para fazer, tinha um Maracanã nos pressionando na porta, entendeu? Quer dizer, eu costumo dizer ao Peter o seguinte, o Peter não tem o tempo para cerveja depois do jogo, né? Aí no resto eu acho que tem sido beber cerveja trabalhando ao mesmo tempo, né? Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Você falou nessa questão de escassez, administrar escassez de recursos, né? Não é muito esse o caso do futebol, que tem o recurso da Unimed. O Fluminense fechou o ano passado com déficit operacional, né, de 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões e 30 para 3. Será que se um pouquinho desse recurso da Unimed viesse para o Fluminense, né, a título de patrocínio, né, direto, a gente hoje não estaria, de repente tirasse, vamos dizer, um pouco do salário acho que de qualquer um desses jogadores que tem um salário mais alto, o caso do Deco, do Thiago Neves, se você tirasse o salário de um deles, né, daria para zerar esse déficit. Não, primeiro não é. Peço licença para dizer a você o seguinte, o desenho não é esse. E aí, para eu fazer a aproximação desse desenho, eu diria a você o seguinte: imagine você dono de um táxi e que você tenha alguém que banque a sua gasolina e banque o seu motorista. Você simplesmente tem que cuidar da conservação do táxi. Ora, o papel que a Unimed faz no Fluminense é muito maior e muito mais significativo do ponto de vista tanto financeiro, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de imagem, do que colocar algum dinheiro na conta do Fluminense. Por que isso? Nós hoje temos um time altamente competitivo. E você vê a dificuldade que o Flamengo está fazendo para montar time. O nosso time, quer dizer, a nossa gasolina e o nosso motorista, eles estão sendo cuidados pela Unimed. A Unimed, quando fez esse desenho, o Peter pode contar melhor essa história, uma história lindíssima dessa relação, e que a Unimed pegou o clube numa situação que ele ia para o vinagre, e acabou, o Fluminense ali acabaria, porque não tinha recurso para contratar jogador. Então esse desenho hoje, a Unimed, em parceria com o Fluminense, sustenta esse time que está em campo, que está ganhando o campeonato, está fazendo sucesso, então está sendo altamente competitivo. A nós, do outro lado, acaba de gerenciar o Fluminense. O Celso gerencia muito bem a Unimed e gerencia o patrocínio da Unimed, que é o que ele faz com relação ao futebol. Aí diria o seguinte, mas dava para a Unimed entrar com algum recurso? Eu prefiro que não, sinceramente, como gestor, eu prefiro que ele continue cuidando do que ele está cuidando. Do Thiago Neves, do Fred, entendeu? Do Gum. Essa estrutura fantástica que o Fluminense põe em campo, do Abel, tem uma participação dele, entendeu?
o grande ganho de gestão que nós tivemos foi uma sugestão do Celso, está aí fazendo sucesso, que é o Rodrigo Caetano. Um profissional que todo dia me admira mais e me enche mais de orgulho de ser fluminense, o Rodrigo. Bom, foi possível por conta do Celso e da Unimed estarem nisso, né? E você pode ter certeza que os outros clubes, eles morrem de inveja desse tipo de relação. Pode ter certeza. Porque eu imagino o seguinte, se a gente tivesse que cuidar também disso. Tem muita gente que diz assim, não, mas a Unimed, a relação podia ser diferente. Vamos tirar ela disso. Vamos dizer o seguinte, a partir de hoje o Fluminense não tem mais a Unimed. Já que é fácil, vamos buscar no mercado um patrocínio. Vai ver a dificuldade que é. Então eu acho que a relação hoje ela é perfeita. Nós temos que arrumar a casa. Nós temos aqui com responsabilidade pagar os impostos. No momento em que a gente for contratar jogador, a gente tem que discutir com a nossa patrocinadora o salário desse jogador, se a gente suporta ou não o salário. Porque o Fluminense não respondeu nada, né? O Fluminense começou a ter uma composição com a Unimed em termos de gestão de futebol agora, depois que nós chegamos com o Rodrigo Caetano, com o Marcelo Teixeira, que não tinha. Que você deve se lembrar, o que era o Fluminense no futebol? Era um vice-presidente, ponto. A Unimed pagava quanto quisesse. No começo de 2010, se eu me lembro bem, foi que se estabeleceu pelo menos o valor mínimo do investimento da Unimed, porque antes disso nem isso tinha no Fluminense. Não, mas ela botava muito mais. Ela sempre, quer dizer, o valor mínimo ele foi simplesmente uma composição de contrato. Se a Unimed hoje decidir colocar o mínimo que tem de contrato, nós não temos o time que temos. E qual é o pecado de ter uma Unimed? 60 milhões de investimento. Não, 15 milhões. Não, eu digo em 2012. O que? A Unimed entrou? Eu cheguei a mais ou menos 60 milhões de investimento direto da Unimed para o futebol. Pode ter sido. Agora imagina que eu estou de inveja que eu estou perguntando isso. Mas você vê, que seja isso, é um negócio fantástico. O grande questão é o seguinte, é o que eu digo sempre do exemplo, quer dizer, eu tenho uma empresa que ela é eminentemente e efetivamente futebol. E tem um parceiro que cuida do time. Eu já tenho que fazer o resto. Entendeu? E acho que a Unimed faz até mais do que precisaria fazer. Porque nós temos que cuidar do resto. A gente tem que gerenciar isso melhor, né? O que a gente está fazendo. Então, hoje, muita gente critica na época da campanha, a Unimed foi pauta. Porque havia uma diferença grande do que pensava o Júlio, pensava o Pedro com relação à Unimed. Ali foi um grande diferencial, né? E naquele momento, eu me perguntava muito, porque eu não conhecia essa relação por dentro, eu perguntava muito como funciona isso. E exatamente a melhor ilustração é essa. Ele cuida do time para eu poder cuidar do clube, entendeu? E de parte do time, porque hoje você vê que os garotos estão vindo da base, eles estão encontrando dentro do time profissional uma estrutura de futebol extremamente organizada, capaz de fazer deles vitrine. A garotada da base está dando show. Quando o Peter falava isso no processo eleitoral, eu não acreditava, mas ele conseguiu me surpreender nesse ponto. Né? Ele é obstinado, né? Ele é obstinado. Eu tenho independente dele ser o presidente, de eu ter um contrato Fluminense, amanhã se eu não tiver, eu vou estar com a mesma disposição. Ele é um cara admirável. O Peter é um cara admirável. O torcedor do Fluminense deveria conhecer mais o presidente do clube. Porque ele é um cara obstinado. Né? Tem coisas que ele faz, assim, o caso do futebol nos Estados Unidos, do time dos Estados Unidos, todo mundo toma um susto. E cada dia está se tornando. E eu disse na época o Marcelo Teixeira na mesa assim, Marcelo, pior que ele vai conseguir. Né? Pior que ele vai conseguir. Porque ele é obstinado. Quem convive com o Pedro sabe que ele é obstinado. Ele é um torcedor inveterado do Fluminense. Ele faz porque é torcedor, ele não faz porque acredita que isso é uma empresa fantástica. Ele faz porque ele é fluminense. Você quer ver o Peter irritado é quando o Fluminense é atingido de alguma maneira. Entendeu? Então, ele se irrita quando as notícias são ruins com relação ao Fluminense. Ele se irrita quando as coisas dão errado. Entendeu? Porque é um torcedor, é uma figura fantástica. Eu acho que vai ficar na história do Fluminense, independente do que acontecer daqui até o final do mandato. Mas ele conseguiu criar um processo de liderança, de obstinação incrível. Xerém foi obstinação, cara. Olha, eu vou te dizer com toda a franqueza, nós chegamos aqui no dia 21 de dezembro. A gente não tinha R$1 em caixa. O Peter entrou nessa sala, essa sala aqui da presidência era diferente.
Ele entrou aqui, ficou 5 minutos, saiu atrás de dinheiro para pagar o salário e trouxe um cheque de 8 milhões.